Uma das grandes metas do governo Bolsonaro é a aprovação da reforma da Previdência. Nas contas do ministro da Economia, Paulo Guedes, a reforma garantiria uma economia de cerca de R$ 1 trilhão em 10 anos aos cofres públicos. Entre mudanças que podem equiparar aposentadorias de diversas esferas públicas e privadas, fica a dúvida sobre o que de fato mudaria e como os trabalhadores de hoje e os aposentados seriam impactados. Com a gente, direto de Brasília, o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, que nos ajuda a entender melhor a reforma que está sendo debatida. Vamos à tela. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem. Aí, um prazer estar aqui com vocês. Secretário, para a gente começar, dados do Tesouro Nacional apontam um déficit somado de R$ 290 bilhões em 2018. Por que o rombo existe e qual a realidade em números da Previdência no Brasil? Perfeito. Bem, na verdade, a gente vive um sistema previdenciário que ele é insustentável e também ele é injusto. Ele é insustentável porque as famílias hoje têm menos filhos e porque também a gente vive uma situação demográfica em que o brasileiro vive mais. Então nós estamos vivendo mais, isso é muito bom. Então a demografia nos impõe ajustes previdenciários. Nós temos um sistema que é de participação, um sistema solidário, em que nós que estamos trabalhando contribuímos que estão aposentadas. Portanto, é um sistema de solidariedade. Quanto mais pessoas vão vivendo mais, estamos a expectativa de sobrevida do brasileiro e temos menos filhos, as imposições demográficas nos impõem também ajustes previdenciários. Esse déficit vai aumentando cada vez mais, os custos com previdência hoje já tomam conta de mais de 50% do gasto ordinário do governo federal. Para que vocês tenham uma ideia, nós gastamos no ano passado por volta de 700 bilhões com previdência e assistência e menos de 100 bi com saúde e 70 bi com educação. Portanto, estamos de fato com um problema grave orçamentário. E esse não é só o maior problema. Conjugando esse problema orçamentário, temos também a injustiça do sistema, que é um sistema que prestigia o mais rico em detrimento do mais pobre. Bom, quando se fala em mudanças na Previdência, a dos militares entre carreiras e alterações deste setor, o valor apontado de economia seria de 10 bilhões, considerado pouco diante do montante de 1 trilhão da Previdência. No ano passado, o déficit da categoria aumentou de 37 para cerca de 44 bilhões. As mudanças na carreira militar poderiam ser maiores? Bem, na verdade, essa informação está um pouco equivocada, né? O que acontece é o seguinte, o projeto dos militares, que faz a reestruturação do Programa de Proteção Social dos Militares, é um projeto que vem nas mesmas leis que reestruturam a carreira. O governo, apenas por transparência, optou por mandar os projetos em conjunto. Obviamente, para que no futuro não fosse feita uma mudança na carreira, logo após a mudança previdenciária. Mas, não obstante isso, uma coisa é mudança no sistema de proteção social, outra coisa é a mudança na carreira. A mudança de no sistema de proteção social do militar mudou, e mudou bastante. O ajuste fiscal que vem com base nessa mudança, ele é próximo de 97 bilhões, e não só 10 bi. O que acontece é que as pessoas estão fazendo a conta em conjunto, e essa conta em conjunto ela não é correta, ela é injusta. E eu te dou um exemplo. No ano passado, se aumentou o teto do judiciário, o teto dos ministros do Supremo, o que fez um efeito cascata e aumentou o salário de muitos servidores públicos. E mesmo tendo aumentado isso, esse aumento não entra na conta do ajuste previdenciário do servidor público. Obviamente, porque uma coisa é ajuste previdenciário, outra coisa é ajuste de carreira. Se não estamos fazendo isso para o servidor público, também não devemos fazê-lo para o militar. O esforço fiscal do militar é muito alto e, do ponto de vista per capita, ele é um dos maiores. Se pegarmos a análise per capita, o regime geral, cada membro, cada trabalhador que contribui para o regime geral está dando um esforço fiscal em 10 anos próximo a 11 mil reais. O servidor público está dando um esforço fiscal nos mesmos 10 anos de 150 mil reais. E o militar, no mesmo período, um esforço fiscal
per capita de R$ 180.000. Portanto, o efeito fiscal e também o efeito específico e fundamental ali da carreira do militar, ele é muito grande, sim, diferentemente do que se tem dito. Obrigado, perfeito. Obrigado pelo esclarecimento, secretário. Agora, no caso dos servidores públicos, quais as mudanças que a reforma prevê nos casos de contribuição, né? E o que mudaria nos valores do teto das aposentadorias? Maravilha. É uma ótima pergunta. O que acontece é o seguinte: hoje o Brasil, como eu disse já há pouco, ele é um sistema que transfere renda do pobre para o rico. O pobre no Brasil já se aposenta 10 anos mais tarde em que o rico se aposenta. Portanto, nós temos aqui que os pobres já se aposentam com 65 anos e meio se homens e 61,5 se mulheres, e em média 19 anos e meio de tempo de contribuição para ambos, né? E o rico se aposenta em regra sem idade mínima. O que nós estamos fazendo? A partir da proposta, nenhuma pessoa mais se aposentará no Brasil pós regra de transição sem o advento da idade mínima. Nós, de uma vez por todas, colocaremos no regime a necessidade de uma idade mínima. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem idade mínima para a aposentadoria. Portanto, servidores públicos já têm idade mínima. No regime geral, nós temos a aposentadoria por idade mínima e sem idade mínima. Todos irão convergir para a aposentadoria por idade mínima. O servidor público tem 4 regras específicas a depender do momento em que ingressou no serviço público. O que faremos com o fim da transição? Faremos uma convergência para que todas as pessoas, todos os brasileiros, independentemente se trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, e trocando em miúdos, independentemente se ele é rural, se ele é gari, se ele é garçom, ou se é juiz, promotor ou procurador, todos estarão submetidos ao teto do regime geral de previdência social. No futuro, todas as aposentadorias serão vinculadas ao teto do regime geral. Também criaremos regras de cálculo e de acesso idênticas para servidores e não servidores. E as regras de transição são diferentes, obviamente, porque o ponto de partida ele é diferente, mas no fim da transição todos os brasileiros serão vistos igualmente pela Previdência Social, e é assim que tem que ser, assim que um país que se preza e que busca uma justiça social tem que olhar os seus, né? Então todos os brasileiros serão vistos de maneira igual do ponto de vista previdenciário. Bom, para deixar claro, né, e especificamente no caso dos servidores privados, quais as principais mudanças nos tempos de contribuição e o que mudaria em relação ao pagamento das aposentadorias? Perfeito. Todos os trabalhadores da iniciativa privada e todos os servidores públicos terão uma regra de idade. Essa idade será, ao final da transição, 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, e para ambos 20 anos de contribuição. Todos eles, servidores públicos ou não, vinculados ao teto do regime geral de previdência social, coisa que é próxima ali de R$ 5.800 como teto, né? Por mês. Bom, o governo aponta a economia como única alternativa viável para equilibrar a saúde financeira do Brasil. Alguns setores da sociedade questionam se economias no setor público, como salários, por exemplo, não poderiam trazer este equilíbrio. O setor público poderia ter mais otimização de recursos? Se sim, por quê? Se não, por quê? Veja, eu acho que todas as medidas são complementares, né? Obviamente precisa ser feito um ajuste do ponto de vista de estrutura e de gestão como um todo. E esse governo já tem feito isso. Foram feitos cortes de cargos em comissão, foram feitos reajustes e rearranjos. O governo digital é um exemplo disso, que vai evitar novas contratações. Agora, obviamente, repito, todas as medidas são paralelas ao ajuste previdenciário. Agora, nenhuma delas, obviamente, repito, são capazes de tirar a importância do ajuste previdenciário. Não é de hoje que é necessário um ajuste na Previdência, e também, certamente, não é um privilégio do Brasil. Todos os países terão que passar por isso. Alô? A gente teve um pequeno corte, vamos restabelecer o contato, estamos restabelecendo o contato com... Aí está. De volta, secretário, por favor, pode concluir. Voltamos. Peço perdão aqui, que eu acho que era uma ligação que entrou aqui no meu telefone. Fique à vontade. Mas não é de hoje isso. Esse é um problema estrutural dos regimes de previdência antigos, como o do Brasil, e por isso que a gente quer ter um ganho fiscal para nos migrar no futuro
para um novo regime, que é o regime de contas individuais, o regime de capitalização. Então, repito, muito pode ser feito e muito será feito, mas nenhuma dessas medidas tiram a necessidade, a importância e a imprescindibilidade da alteração previdenciária. Secretário, o governo acredita que a reforma seria uma alternativa para atrair investimentos ao país e voltar a aquecer a economia, gerando empregos. Para quem nos assiste agora e não entende muito bem essa relação, o senhor poderia explicar como a reforma da Previdência poderia ajudar na atração de investimentos e geração de empregos no país? Sem dúvida, isso é fundamental, é importantíssima a pergunta, e vou trazer números. O Brasil programa para investir em 2019, valor próximo de 36 ou 37 bilhões a título de investimento. E o gasto com Previdência e Assistência será próximo de 900 bilhões de reais. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não estamos investindo em infraestrutura, não estamos investindo em saneamento básico, não estamos investindo em saúde, não estamos investindo em educação. Um país que cresce, um país que atrai investimento, é um país que investe no seu próprio país, um país que investe no seu povo. Obviamente, com um investimento desse, de 37 bi e um gasto com previdência de 900 bilhões, mostra por que nós não temos emprego. Nós temos dois efeitos específicos do ajuste previdenciário, que é o efeito imediato, que demora um pouco mais, que é o efeito fiscal da reforma, e o efeito imediato. O efeito imediato é a geração de emprego. Nós programamos já para 2022, numa perspectiva não muito otimista, gerar algo próximo de 8 milhões de empregos. Por quê? Atrairemos investimentos internos e externos. Os investidores do exterior verão que o Brasil é um país que paga suas dívidas em dia, que é um Brasil que cuida do seu povo, que é um país que está investindo, e isso atrairá investimentos. Atraindo investimentos, atrairemos construção civil, melhoria da situação financeira do Brasil, pagamento específico, baixa de juros, enfim, todo um cenário específico e bom para atrair investimentos. Atraindo investimentos, teremos emprego, o Brasil voltará a crescer. Isso, obviamente, é muito bom para o Brasil, muito bom para o brasileiro, especialmente para o brasileiro mais pobre que precisa do emprego. Bom, secretário, ampliando o nosso olhar agora para a esfera política, nas previsões do governo, uma reforma seria aprovada ainda no primeiro semestre. O senhor acredita nesse prazo, que ela seja aprovada ainda este semestre? Nós trabalhamos para isso. Obviamente, o Congresso Nacional é soberano. Esse prazo agora ele é do Congresso. Nós fizemos nosso papel de enviar a proposta ao Congresso Nacional e agora estamos fazendo a discussão dela e o esclarecimento. Mas, obviamente, o tempo é do Congresso. No entanto, a gente trabalha com perspectiva de aprovação na Câmara ainda no primeiro semestre. Bom, o que o senhor sugere como dica financeira para que o brasileiro, aquele brasileiro que pretende se aposentar nos próximos anos ou décadas, o senhor tem alguma sugestão? Claro, a primeira sugestão é apoiar e aprovar a nova Previdência. A nova Previdência ela prestigia o mais pobre, ela prestigia a justiça social e ela garante que as aposentadorias sejam pagas em dia. Garante que nós, que estamos no mercado de trabalho hoje, tenhamos a oportunidade de ter uma aposentadoria no futuro. E a segunda coisa é poupar. O brasileiro não tem o histórico e o brasileiro não tem a cultura de poupar. E poupar. Só poupando teremos um Brasil diferente no futuro. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu quero lembrar, por exemplo, secretário, que em 1996 o presidente Fernando Henrique Cardoso tentou implementar a reforma da Previdência. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, alegava a falta de dinheiro para pagar os aposentados. Nessa época, quem se aposentava passou então a ser descontado, mesmo tendo respeitado, né, o tempo de contribuição. O que garante que daqui a 2 décadas, por exemplo, não seja usado esse mesmo argumento para uma nova reforma? O senhor acredita que essa é a reforma definitiva? Eu não tenho dúvida que se essa reforma for aprovada nos moldes em que proposta, que é o que a gente espera, nós trabalhamos com isso, ela será uma reforma histórica. Certamente a reforma mais ambiciosa e mais concreta que o Brasil tem, ou teve. E qual é a ideia para que ela seja definitiva? Lançadas as bases e feito esse ajuste fiscal, teremos um novo sistema opcional, em paralelo aos antigos, que trará a capitalização para os novos brasileiros. Os brasileiros passarão a
Aí sim, certamente teremos um regime de previdência definitivo, um regime de previdência que não mais necessite de passar por futuros ajustes. Essa é a única chance que a gente tem de mudar o Brasil e mudar a Previdência Nacional. Aprovar essa proposta da maneira como ela foi, ou muito próxima, fazer ajustes fiscais específicos, além da reforma da Previdência, ajeitar o Brasil, gerar emprego, gerar renda, mudar o país do ponto de vista fiscal e lançar as bases de um regime de capitalização em que a poupança é individual. Assim, teremos um regime de previdência definitivo para o futuro do Brasil. Bom, secretário, peço licença para citar um fenômeno das redes sociais. O senhor tem divulgado a reforma da Previdência e até mesmo ficou conhecido, então, como o Mickey da Previdência. O senhor se incomoda com o apelido? O reconhecimento, de certa forma, ajuda a dar mais visibilidade ao projeto e à sua importância? Certamente ajuda muito. O nosso objetivo de esclarecimento tem sido atingido e seja por qual meio for, eu estarei feliz e tranquilo, não me incomodo com nada, muito pelo contrário, gosto muito do que está acontecendo e gosto do feedback das pessoas quanto a isso. Nós estamos dando o nosso recado, isso é fundamental. Estamos trabalhando numa nova era, que é a era digital, e assim vai ser, e no que depender de mim, cada vez mais eu estarei divulgando, seja como for, da maneira que as pessoas quiserem e entenderem que é uma boa maneira, para mim também será boa e bem vista. Então, não me incomodo, eu fico feliz com isso e fico cada vez mais à disposição de todos aqueles que querem se relacionar comigo no ambiente digital. Bom, secretário, em nome da Ubra TV, eu quero agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda está muito cheia, ainda mais com a importância deste projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado, secretário. Seja sempre bem-vindo. Um abraço de todos os gaúchos. E deixo, então, esse minuto final para que o senhor se dirija diretamente aos brasileiros, em especial aos gaúchos que lhe assistem agora. Eu que agradeço a vocês, é um grande prazer. De fato, estamos aqui um pouco atribulados, mas esclarecer e conversar com vocês sempre é e sempre será a nossa prioridade. Um abraço grande aos gaúchos, não se deixem enganar, busquem as informações corretas, busquem fontes de informação fidedignas e ajudem nessa luta, que não é uma luta do governo. Essa é uma luta que não tem ideologia, essa é uma luta que tem como bandeira muito mais do que partidos políticos e cores, o Brasil. Isso é uma luta do Brasil e de todos os brasileiros. Contem conosco, busquem as informações e estarei sempre à disposição de todos vocês no ambiente virtual e também, se estiverem aqui em Brasília, faço questão que venham nos visitar também. Um abraço a você da TV, parabenizo pelo trabalho. O Fernando está aqui pedindo para eu dizer que não vai pretear o olho da gateada para brincar com os gaúchos e, enfim, fico à disposição de todos vocês. Bom, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho da nossa produção, em especial o nosso produtor, Vitor Rodrigues, que fez um brilhante trabalho nos conectando direto a Brasília com o secretário da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. E, mais uma vez, agradecemos a disponibilidade do secretário.